Probes de corrente, pessoal. Então, se algum de vocês vier a trabalhar com compatibilidade eletromagnética, vocês vão ver que esse tipo de probe é muito comum, tá? Para a gente depurar problemas aí de compatibilidade, tá? Então, como se fosse lá um alicate de clamp, né? Aqueles amperímetros que a gente não precisa seccionar o circuito, porque eu não preciso botar ele em série, né? Eu envolvo ele no condutor, ele vai medir o campo magnético, através desse campo magnético ele vai inferir a corrente que está passando naquele condutor. De que forma que ele faz essa inferência? Utilizando a lei de Ampère. Então a lei de Ampère me diz o seguinte, que o campo magnético que atravessa um contorno, tá? Ele é igual a somatório ali, né, da densidade de corrente que atravessa aquela superfície, tá ok? Mais a variação do campo elétrico que atravessa aquela superfície. A gente está trabalhando com ondas TEM, então geralmente essa parte aqui vai ficar nula. Então eu vou ter que o campo magnético que atravessa esse elemento de contorno, ele é basicamente a corrente, né? Já que J é a densidade de corrente que atravessa uma superfície, isso aqui é a corrente. Tá? Então, a minha probe de corrente, ela mede o campo magnético, mas através desse campo magnético eu consigo inferir a corrente que está passando por aquele condutor. Então, olha lá, ó, imagina que esse cara aqui seja uma probe de corrente, tá? Eu tenho aqui um clipezinho, porque eu consigo abrir, né? Aqui eu abro, aqui, ó, para eu conseguir envolver ela num fio, etc. Depois eu fecho ela, tá? Tem um clipezinho aqui. Beleza? E aí eu faço a medição. Tá? Se eu tiver acesso, for um condutor, é interessante que eu dê voltas no meu condutor, na minha probe de corrente, para que eu tenha maior resolução, né? Aí eu vou aumentar o campo magnético. É claro que depois a leitura que a minha probe der, eu tenho que dividir pela quantidade de espiras que eu fiz aqui. Mas de qualquer forma eu vou aumentar o campo. Se eu aumento o campo, eu vou ter maior resolução na minha medida, tá? Então isso também é comum. É claro que quando eu tiver uma placa de circuito impresso, é uma trilha, ela é rígida, eu não consigo fazer isso daqui. Tá? Mas eu consigo utilizar aí a probe de corrente. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Aqui é uma foto numa probe de corrente. Aqui o clipe que eu falei. Ó. Então ela é aberta aqui. Se eu solto o clipe, eu abro ela, né? Vai ficar igual um C, né? Eu abro isso daqui, né? Assim. E aí eu vou lá e envolvo no meu condutor. Aqui é com acoplamento coaxial, né? Eu conecto o meu cabo, tá? Isso daqui é uma coisa muito importante, não sei se vocês estão vendo aqui, está escrito bandwidth 10K a 250 MHz. Então, ela é uma probe de corrente feita para medir sinais nesse espectro de frequência, tá? Por quê? Geralmente uma probe de corrente ela vai nos apresentar uma carta de resposta em frequência. Como a gente vem falando, né? Tudo varia com a frequência, pessoal. Se eu estou trabalhando com baixas frequências, aquele modelinho que a gente viu lá de o fio, condutor é um curto-circuito, aquilo tudo vai aproximar muito a realidade da prática, a teoria da prática. Agora, com o aumento da frequência, aquilo deixa de ser verdade. E aí eu preciso melhorar os modelos. É isso que a gente vem fazendo, né? Aí o modelo do condutor passou a ser linha de transmissão. Eu passei ainda em considerar o skin effect, né? Para considerar a resistência AC. Não é só mais aquela resistência DC que depende somente do comprimento do fio. Aí a gente viu que capacitores
parasitas aparecem. Então, se eu tenho um resistor, ele não é somente o valor de resistência nominal, ele tem parasitas. Mesma coisa para um capacitor, para um indutor. A gente viu que os ferrites também variam com a frequência, né? Varia com a saturação também, mas variam com a frequência. Então, tudo varia com a frequência. Aumentei a frequência, eu começo a complicar enormemente a teoria, tá? Se eu quiser aproximar a teoria da prática, que é o que eu quero. Eu quero fazer um projeto que, quando eu executar esse projeto, as coisas funcionam de acordo com a teoria. Se eu não melhorar o meu modelo, isso não vai acontecer, tá? Para frequências elevadas. Então não poderia ser diferente. A minha probe de corrente, ela também tem uma carta de impedância, tá? Ela também tem uma carta de impedância que varia com a frequência, tá? Então ela partiu aí de, sei lá, menos 35 dB aqui, ó, para uma frequência aí de dezenas de kHz. Perceba que essa faixa até aqui, ó, não é uma faixa muito boa de eu utilizar essa probe de corrente, ó, essa faixa aqui, ó, e essa daqui. Por quê? Porque a impedância varia muito. Lembrando que isso aqui está em dB. Então, nessas faixas a impedância está variando muito. Então, não é uma boa faixa de eu utilizar essa probe de corrente. Tá? Por quê? Qualquer errozinho na medição pode me dar, na frequência ali, pode me dar respostas muito diferentes de impedância, que vai me dar respostas muito diferentes de corrente lida, né? Então essa daqui é a faixa melhor, que é uma faixa onde a impedância se mantém mais constante, para essa probe. Tá? Isso daqui não é para todas as probes, cada probe vai responder de forma diferente. Tá? De qualquer forma, eu posso utilizá-la dentro dessa faixa, tá? Mas eu tenho que ter mais cuidado. Então, vamos fazer um outro exercício. Tá? Vamos voltar aqui também para não precisar ficar escrevendo. Né? Vamos fazer esse outro exercício aqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos supor que uma probe de corrente é colocada no entorno de 2 cabos. Tá? Então eu tenho 2 cabos, que é aquele nosso exemplo, né? Eu tenho 2 condutores paralelos. Tá? A corrente diferencial está aqui, ó. Uma vai, outra volta. Isso daqui, ID. E as correntes de modo comum, as duas têm o mesmo sentido. IC. Né? E agora aqui, ó, no entorno desses 2 condutores, eu vou colocar a minha probe de corrente. Então eu abro o clipezinho dela, ó, abri o clipezinho dela, ela vai virar um C. Eu venho aqui, envolvo os condutores com ela, ó, e fecho o meu clipezinho, né? O meu clipezinho está aqui, fecho o clipezinho. Então, envolvi os condutores com ela. Esses condutores aqui, ó, tem 1 metro de comprimento. Então, aqui eu tenho 1 metro. A tensão na probe é medida a 30 MHz, então a minha frequência é igual a 30 MHz. Relembrando que o limite classe B da FCC para 30 MHz é de 100 microvolts por metro. Isso aqui é campo, tá, pessoal? Ó, isso aqui é campo. Campo máximo, né? O campo máximo. Então a gente já viu que esse campo ele está a 3 metros de distância.
Então, na verdade, eu pego lá o ponto central, vou desenhar aqui na lateral, para a gente não poluir muito o desenho, um ponto central. Desse ponto central, 3 metros de distância, eu vou ter o meu campo resultante. Tá? Eu vou ter o meu campo resultante. Né? O meu campo resultante diferencial, ele vai estar nesse sentido, porque diferencial, essa corrente e essa corrente são iguais. Só que esse condutor está mais longe do que esse. Tá? Então, a parcela desse campo aqui, ó, originário desse condutor, vai ser maior a 3 metros de distância aqui para cima do que o desse. Tá? E aí o campo elétrico tem sentido contrário da corrente. Então vai ter sentido contrário ao desse aqui, ó. Por isso que eu desenhei para cá. Então aqui é o nosso campo diferencial máximo. Tá? Chapeuzinho aqui. E eu vou ter o campo por modo comum também. Aí o campo por modo comum, tá? Ele estaria aqui, ó, a 3 metros de distância. Esse aqui seria o campo por modo comum. Lembrando que as duas correntes de modo comum estão no sentido da direita. Então o campo vai estar no sentido da esquerda. Então eu vou ter o campo por modo comum e vou ter o campo por modo diferencial. Esses dois aí. Tá? Só que olha lá que interessante, pessoal. Olha só. Tá? Isso que precisa ficar bem claro. Quando eu for lá no meu laboratório de certificação, dentro da câmara anecoica, vai ter uma antena posicionada a 3 metros de distância do meu equipamento. Então a antena vai estar efetivamente realizando a medição nesse ponto. Agora o que eu estou fazendo é diferente. Agora o que eu estou fazendo é envolvendo os dois condutores com uma probe de corrente. Eu vou fazer a medição desse campo aqui de uma forma que ele vai emular se eu estivesse fazendo essa leitura a 3 metros de distância. Tá? Então eu estou fazendo isso daí. São duas coisas distintas, mas para chegar aí no mesmo resultado, tá? Mas seriam dois ensaios diferentes. Então é isso que o exercício está perguntando. Analise qual é a máxima tensão que poderá ser lida pela probe para não ultrapassar os limites dados pelo FCC. Lembrando que essa probe é uma probe de corrente, então ela lê corrente. Só que ela tem uma carta de impedância. Então, relacionando a impedância com a corrente lida, eu chego à tensão, porque ele está perguntando qual é a tensão máxima. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, pessoal? De novo, a minha probe, ela envolveu os dois condutores. A corrente diferencial aqui vai para a direita, aqui vai para a esquerda. Então, a minha probe, em tese, em teoria, ela não está medindo campos relativos à corrente diferencial. Tá? Por quê? Porque ela envolveu os dois. Então, os campos magnéticos, pela lei de Ampère, gerados pela corrente diferencial no condutor de cima, anulam os gerados pela corrente no campo, no condutor de baixo. Embora lá no meu laboratório de certificação, a minha antena iria medir esse campo também. Ela iria medir tanto os campos oriundos das correntes de modo comum, quanto os campos oriundos da corrente de modo diferencial. Eu desenhei aqui, ó. A probe de corrente não vai ser capaz de fazer isso. Por quê? Porque nesse caso eu envolvi os dois condutores. Tá? Nesse caso eu envolvi os dois condutores. Então, as componentes de campo
de origem diferencial se anulam. Por isso que aqui eu peguei o equacionamento das correntes de modo comum, aquele mesmo que a gente viu para trás aí. Tá? Então, lembrar que é diretamente proporcional à frequência, diretamente proporcional ao comprimento e não à área, inversamente proporcional à distância. Então, qual que é o campo máximo que eu posso ter? O campo máximo que eu posso ter é 100 microvolts por metro, que é os 40 dB microvolts por metro. Então, em escala decibéis, 40 dB microvolts por metro. Em escala linear, 100 microvolts por metro. Tá aqui, ó. Aí eu botei lá 1.257 vezes 10 a menos 6 vezes, tá? Frequência, que é 30 mega, comprimento, que é 1 metro, distância, que é 3. Então tá aqui, 30 mega vezes 1 metro, distância, que é 3. Agora, por que que o IC é módulo do I-probe sobre 2? Então, pelo aquilo que eu já falei aí, a corrente de modo comum, ela está sendo medida dobrada, né? Sendo medido dobrado. Tá? Então, como eu estou relacionando ao que seria medido por uma antena, então eu botei I da probe sobre 2, porque ela está medindo duas correntes de modo comum. Tá? I da probe sobre 2. Resolvi isso daí. Resolvendo isso daí, eu tenho 15.92 microampere. Tá? Ele está perguntando a tensão. Então, eu vou lá na carta de impedância e vejo a impedância para 30 MHz. Então, para 30 MHz, está mais ou menos aqui, ó. Aqui é 10, 20, 30. Para 30 MHz, está mais ou menos aqui, né? Onde eu teria, para essa fonte, tá? Para essa probe, eu estou considerando que seja essa carta de impedância. Então, daria aqui, sei lá, 11, 12 dB mais ou menos. Considerei 15, tá? Considerei 15 dB. Tá? Em torno aí de 15 dB. Então, eu posso converter 15 dB para a escala linear, né? Posso fazer isso, não tem problema nenhum. Ou eu posso trabalhar direto em escala logarítmica. Tá? Então, eu sei que tensão tensão é igual a corrente vezes a nossa impedância. Vezes, né, em logaritmo, passa a ser mais. Então, eu sei que a minha tensão é igual a corrente em dB mais a impedância em dB. Que é o que está sendo feito aqui, ó. Então, 15.92 microampere, isso daqui é 1404 dB microampere. Tá? Então, professor, como é que eu calculo isso? Então, corrente em microampere, em dB microampere, dB microampere é igual a 20 log, né, na base 10, de quê? Da corrente por 1 microampere. Tá? Essa corrente aqui, ó, é os nossos 15.92. Então, eu faço 15.92 microampere dividido por 1 microampere, né, vai dar 15.92. Faço 20 log disso, vai dar 2404. Só que eu sei que eu estou calculando em dB microampere. Então, 2404 o quê? dB microampere. Então, agora basta eu somar 2404 dB microampere com os nossos 15 dB que eu li da carta de impedância da probe de corrente. Então, 24 mais 15, 39. Tá? Então, 39 dB microvolts. Ou eu posso, de novo, converter isso para a escala linear, que daria 89 microvolts.
Beleza, pessoal? Por que que eu envolvi a probe de corrente nos dois condutores? Justamente porque aqui nesse caso eu queria ver a influência apenas das correntes de modo comum. Se eu quiser pegar a diferencial, só que aí eu vou pegar a diferencial mais a comum, eu posso pegar a probe de corrente e envolver ela em torno de apenas um condutor. Mas aí eu vou ter que fazer um sistema de equações, né, para eu conseguir isolar, porque eu consigo medir a corrente de modo comum isolada, beleza, diretamente. Basta eu pegar os dois condutores e envolver os dois com a probe. Mas eu não consigo fazer a mesma coisa para a corrente diferencial, porque se eu pegar a probe e envolver só em um dos condutores, eu vou estar medindo ou o campo gerado por ID mais IC, ou o campo gerado por IC menos ID. Tá? Mas então por isso que primeiro eu preciso medir IC. Né? Eu preciso medir IC envolvendo nos dois condutores. Depois eu envolvo só no condutor de cima aqui, por exemplo, aí eu teria ID mais IC. Depois eu envolvo só o condutor de baixo, aí eu teria IC menos ID. E aí eu consigo medir relativo à corrente de modo diferencial e modo comum. Eu faço esses três ensaios, então eu consigo também. Tá? Mas no exercício aqui ele falou que a probe foi colocada no entorno de dois cabos. Um cabo que leva o sinal e o outro que é o retorno. Então, nesse caso, os campos oriundos da corrente diferencial se anulam. Por isso que eu só meço o campo oriundo da corrente de modo comum. Tá, pessoal? Então percebam que a resolução é muito simples, mas a gente precisa ter esses conceitos bem sedimentados aí na nossa cabeça. Tá? Então se a probe, nesse sentido aqui, se a probe medisse 89 microvolts, tá? Ela ainda estaria respeitando o limite da FCC. Porém, eu tenho que lembrar que no meu circuito em si eu ainda vou ter a corrente diferencial. E esses efeitos vão se somar. Então, se eu trabalhar nesse limite para a corrente de modo comum, aí, gerando uma tensão de 89 microvolts nessa probe, que isso vai me estar gerando, estaria gerando, né, isso estaria gerando um campo de 100 microvolts por metro, que é o limite, provavelmente eu não certificaria meu equipamento. Por quê? Porque eu não levei em consideração a corrente diferencial ainda. E ela está aqui presente. Tá? E ela vai gerar uma parcela que vai se somar no meu campo total aqui. Ó. Então eu tenho problemas. Tá? Vou ter problemas. Mas, de qualquer forma, esse dispositivo probe de corrente é muito utilizado para principalmente depuração. Tá? Eu estou lá na bancada de projeto, já de depuração, eu já fiz a placa. Estou tendo algum problema, por exemplo, eu coloquei na câmara anecoica, vi que ultrapassou o limite. Então, o que eu tenho que fazer agora? Sentar o bumbum na bancada lá e começar a depurar. Eu venho com uma probe de corrente e vou medindo laços, né, loops. Geralmente eu tenho que ter um insight já de onde pode ser o problema. Né? Quando eu fiz o projeto, eu já tenho que ter em mente, aplicando todo o conhecimento que a gente está vendo aqui, de quais são os lugares mais problemáticos, porque senão eu vou demorar uma eternidade para depurar isso. Então eu vou nesses lugares e vou fazendo medidas isoladas. Eu não vou estar fazendo mais a medida do todo, do meu produto inteiro, da minha placa inteira. Eu vou estar com a probe de corrente fazendo medidas isoladas. Tá? E aí eu posso ver aonde que vai precisar ali, por exemplo, eu colocar um filtro para diminuir essas correntes,
fazer uma mitigação localizada que no todo vai me permitir fazer a certificação. Aqui, pessoal, estou colocando aí a foto de um analisador de espectro. Ele já plota aqui os limites da ele já plota aqui o limite da CISPR 22, tá? Eita, o que está acontecendo? Ele já plota aqui o limite do CISPR 22 e o limite da FCC, ó. Então, CISPR 22 é o pontilhado. FCC já é um pouco mais folgado. Eles vêm sobrepostos aqui em 40 dB, mas aqui em torno de 90 MHz, o FCC consegue, libera um pouco mais de limite aí. E aqui a nossa leitura, né, no nosso equipamento. Então perceba aí que ultrapassou o limite. Né, basicamente em todo o espectro aí está ultrapassando o limite. Então eu teria que atacar esse problema para a certificação. De que forma, professor? Então, de novo, eu posso tentar diminuir o espaçamento das trilhas. A gente viu que isso daí resolve enormemente para as correntes de modo diferencial, já que esse campo de origem diferencial diretamente proporcional ao quadrado da frequência e diretamente proporcional a quem? A área do loop. Então eu poderia tentar diminuir a área do loop de que forma? Diminuindo esse espaçamento ou diminuindo o comprimento. Né? A frequência, de novo, eu não consigo diminuir. Consigo diminuir a amplitude da corrente? Não sei. Se for um sinal que tiver aquela característica de potência, não. Mas sei lá, às vezes o que está me gerando aquele campo é um resíduo, não é um sinal em si, é um resíduo de alguma coisa. Então eu posso aplicar um filtro para diminuir a potência daquele sinal, daquele resíduo. E aí sim, a gente viu também que é diretamente proporcional tanto a corrente de modo comum quanto a corrente de modo diferencial. Então também vou estar melhorando aí, abaixando esses picos.